Senhoras e senhores, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Dando prosseguimento aqui ao nosso CEMIMP, né, 11º CEMIMP, eu gostaria de chamar ao palco o senhor Vinícius Airão, engenheiro da empresa Sinergia, que irá falar sobre os impactos da PL 5829 no mercado. Com vocês, Vinícius Airão. Vinícius, esse microfone é aquele... E esse aqui funciona? Funciona, você prefere falar assim? Alô? Foi? Ele achou bem. Tá certo. Gente, botar no púlpito... O último cara do mercado que entrou no púlpito, eu não vou dizer o nome, que ele é famoso também. A gente fez tanto bullying com ele depois do evento, que eu não vou arriscar estar no púlpito. Bom, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Obrigado. Eu sei que vocês não almoçaram ainda. Elas têm que pegar o passador de slide, né? Bom, confesso a vocês, né? Mesmo sendo diretor do Sinistal, eu fiquei surpreendido, bastante surpreso, com a apresentação de manhã. Eu vou ser sincero, esse negócio de evento, aí bota um monte de instituição, coisa do gênero, normalmente é um porre. Mas hoje foi muito legal, porque tudo que eles falaram ali, que todo mundo falou, 100% aí das pessoas que falaram, deram uma visão do que a gente vai ter para o futuro, que tem muito a ver com o objetivo do que eu vou falar. Eu só vou ser, talvez um pouquinho mais cruel, que na verdade faz parte aí do meu perfil. Eu acredito que aqui, tanto quem está aqui quanto quem está assistindo online para a gente, muitos são empresas e profissionais em extinção. O movimento do mercado dos últimos anos, no mundo e também no Brasil, agravado pela questão da pandemia, me mostrou que nós estamos em extinção. Para não ser uma palestra que só tenha desgraça, a gente espera também que no final consiga mostrar a oportunidade da gente também fazer um renascimento. É sobre isso que eu quero tratar, né? A gente usa a PL como plano de fundo. Bom, primeiro a gente vai falar sobre uma tal de uma PL 5829, que quem não é de solar não sabe o que é. Então eu preciso trazer um pouquinho de solar, né? A história muito breve da energia solar no Brasil, na forma aí como a gente conhece, como geração distribuída. E por que a gente fala sobre isso? Que quando você vê a Globo, quando você vê um comercial, quando você vê alguém falando em telhado solar, provavelmente, ou na grande maioria dos casos, está voltado aí no segmento que a gente chama de geração distribuída, que começou a ser possível no Brasil, regulatoriamente, ou seja, comecei a ter leis e resoluções que me permitiriam fazer isso. No Brasil começou um pouquinho tarde, em 2012, lá através da resolução 482 da ANEEL. Essa resolução, como toda resolução da ANEEL, ela tem que passar por avanços, por revisões. Essa resolução foi revisada em 2015, trouxe novos avanços aí, bastante interessantes para o mercado à época, quando foi revisada, e deveria ter passado por uma modificação, por uma atualização em 2018. A previsão da ANEEL é que de 3 em 3 anos, né, se olhasse, bom, nós estamos incentivando, tentando induzir que se coloque geração distribuída, não só energia solar, e vamos ver o que isso ocorre. Em 2018, nós tivemos um problema. Face à expansão da energia solar, começou a ter uma discussão entre se da forma como era a energia solar no Brasil, da forma como está na resolução, se ela era justa ou não, se ela era correta ou não, se ela trazia benefício à sociedade ou não, da forma descrita. E aí começou, né, as empresas do setor de energia solar, incluindo aí a Sinergia, entendendo que necessitava que continuasse do jeito que estava. Por quê? Porque a matriz energética de geração distribuída ainda é pequena. Em contrapartida, outros players do mercado entendiam diferente. Isso faz parte aí da vida. Bom,
O que é expansão, melhor, o que a resolução 2012, 482 e a 687 nos trouxe? Nos trouxe uma expansão, sabe que funciona? Assustadora. Em 2012, a gente ligou quase nada de potência nenhuma, e isso foi crescendo até que hoje, de energia solar, só estou falando de solar, não estou falando PCH, não estou falando biomassa, eólica de GD acho que não tem nenhuma, se tiver tem uma só, né? Eu tenho de solar apenas 7,5 gigawatts. Esses 7,5 gigawatts não foram leilão, não foram financiados pelo governo, pela União, pelo Estado. Esses 7,5 gigawatts foram financiados pelos consumidores. Esses consumidores colocaram 7,5 gigawatts de potência instalada de energia solar no sistema elétrico nacional. Foi isso que a resolução nos trouxe, e a gente vai ver que a gente tem um forte crescimento aí, ano a ano. Bom, volta para cá. Aí vamos trazer aqui, e o Brasil, né? Quem é que arrebenta a energia solar? O Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais tem hoje, todos esses dados que eu estou tirando, quem me antecedeu também tirou do mesmo local. Se você procurar aí na internet, BI, ANEEL, geração distribuída, você vai achar esse BI aí que você consegue tirar todos esses dados, tá? O Estado de Minas Gerais tem 1,3 gigawatts de energia solar de geração distribuída instalado. Por quê? Minas tem algumas condições ótimas. Primeiro, tem uma boa irradiância, tem uma boa insolação. Segundo, a energia é cara pra caramba. Terceiro, para quem não sabe, o norte de Minas não é Minas Gerais. O norte de Minas, para financiamento, é o Nordeste. Então, você está no norte de Minas, mas tem condições de financiamento do Nordeste. Gente, melhor dos mundos. E para melhorar mais ainda, o governo do Estado de Minas fez uma resolução no ICMS que as melhores condições de ICMS para energia solar no Brasil estavam em Minas Gerais. Vamos sair de lá agora, vamos para o Rio de Janeiro. Nós temos apenas 305 megawatts de energia solar, que responde a 4,04% do Brasil. Só que... E nós somos, hoje, o 7º estado. Ah, mas éramos o 8º. Ok? Éramos o 8º, Daniel. Só que a gente tem uma tarifa alta pra caramba, também. Temos um excelente sol e temos uma condição de instalação, ou seja, não temos conhecimentos, afinal de contas, a construção civil no Rio de Janeiro sempre foi muito forte. A parte de petróleo e gás sempre foi muito forte. Adaptar essa empresa de engenharia de instalações ou de engenharia de petróleo e gás para energia solar não deveria ser muito complicado. Ah, mas aí a gente reclama do Estado. Daniel falou bem, a gente não pode mais reclamar do governo do Rio de Janeiro, porque existia uma possibilidade de copiar a lei de Minas. O governo do Estado do Rio de Janeiro copiou a lei de Minas. O que ocorre nesse momento? Quando eu olho a rentabilidade, excetuando Minas Gerais, gente, Minas Gerais não tem jeito, né? Não dá para bater. O melhor estado para você investir em energia solar, na ótica do investidor, o que dá a melhor rentabilidade é o Estado do Rio de Janeiro. Bom, sabendo isso tudo, temos que falar um pouquinho do PL. Afinal de contas, teoricamente, ele é o assunto dessa palestra. O que o PL vai fazer? Gente, hoje, a taxa interna de retorno para a melhor coisa de GD no Rio de Janeiro, que é quando você bota no telhado da sua casa, passa de 20% ao ano. O que eu estou querendo dizer? Que isso equivale a eu ter o dinheiro no banco de tal forma que depois de 10 anos eu tenha tido um rendimento equivalente a 20% ao ano. Isso são os dados do Rio de Janeiro hoje, para quando, por exemplo, você bota no telhado da sua casa. A gente tem vários modelos de negócio, mas você consegue aí chegar próximo desses 20%, mesmo dentro dos modelos que dão uma TIR um pouco menor. Vamos ser sinceros, 20% ao ano durante 10 anos é um excelente negócio. Mesmo agora, no momento onde eu tenho alta da inflação, onde eu tenho alta da taxa Selic. E esses números já estão incorporando hoje o custo
dos equipamentos, a gente tem problema internacional, o dólar que está subindo, o frete que está caro pra caramba. Por quê? Porque a minha energia também está subindo. E tem mais. A gente tem uma previsão de, nos próximos 2 anos, no mínimo, 20% de inflação energética ao ano. No mínimo. Aliás, ontem já saiu que vai ter mais uma continha para socorrer as distribuidoras, que vai ser pago por quem? Pelos consumidores. Então, o negócio é muito bom. E o PL, que está na Câmara, ele vai trazer uma modificação, vai reduzir um pouco a minha taxa interna de retorno, para alguns modelos de negócio que afetam grandes investidores, vai piorar muito, mas o grande investidor tem outras opções. Até porque a gente sabe que o dinheiro vai arranjar o seu lugar. A água do rio vai efetivamente escorrer para o mar. Só que, além das modificações, que a priori conseguiu ser um consenso entre o setor de geração distribuída, as distribuidoras, as empresas de mercado livre, é um consenso, ela só vai vigorar daqui a 1 ano, depois que ela for promulgada. Ela já passou na Câmara dos Deputados, está inclusive na pauta do Senado para amanhã, não sei se vai ou não, mas vamos supor que passe lá no Senado, vá para a sanção presidencial. Depois disso eu tenho 1 ano, 12 meses, onde as condições que eu tenho hoje, que me dão mais do que 20% ao ano de retorno, sejam mantidas. Então, gente, na hora que o PL for sancionado, eu tenho 1 ano de corrida do ouro. 1 ano, não para colocar o projeto em pé, 1 ano para protocolar o projeto. Então, o que vai acontecer é que todo fundo de investimento, todo cara com capital que queira investir em solar, a melhor janela para ele investir são nos próximos 12 meses. Depois de 12 meses, não tem mais essas taxas de retorno altíssimas. Vai ser um bom negócio? Vai ser um bom negócio, eu não tenho dúvida. O mercado não vai acabar daqui a 1 ano. Mas hoje, e daqui a 12 meses, vai ser um excelente negócio. Bom, quando eu pegar o Rio de Janeiro e estratificar essas usinas solares, eu fiz 3 divisões. Eu dividi até 75 kW. Por quê? Porque, em sua maioria, são instalações de telhado ou são instalações feitas por pequenos investimentos. No Rio de Janeiro, isso é 85% daquilo que a gente tem instalado. Entre 75 e 300 é um nicho peculiar, é um nicho para você trabalhar, inclusive. Para a empresa que trabalha com pequenas indústrias, esse é um nicho excelente. Mas é um nicho que fica no meio do caminho entre o varejo e no meio do caminho do aporte de capital, do grande investidor. E o maior que 300 kVA, principalmente usinas acima de 1 mega, eu estou falando aí hoje em 16 megas no Rio de Janeiro, 8,71% do que seria o nosso mercado. Bom, se a gente brincar com isso aí e comparar com Minas Gerais, a gente vai ver que... o Rio está embaixo e Minas está em cima, ok. A gente vai ver que só em Minas, em telhado, menor que 75K, eu tenho 1 giga. Eu tenho 4 vezes mais Minas Gerais do que eu tenho no Rio de Janeiro. Quando eu vou lá para o maior que 300, que é a usina maior, eu tenho 242 mega. Isso são usinas conectadas. Não estão contando as que estão em construção ou as que não conseguiram conexão. O crescimento em Minas foi tão grande que em vários locais do norte de Minas eu não consigo conectar uma usina grande. Eu dependo ainda de obras do sistema de transmissão. A gente tem um projeto de uma usina de 1,2 mega, junta carga, que a CEMIG só vai liberar a conexão dessa usina em 2023. Por quê? Porque tem tanta geração que piorou o sistema de transmissão, a EPE teve que fazer um leilão, essa coisa toda. Bom, se Minas está desse jeito, e em Minas hoje, se você não brincou lá em Minas, velho, você não vai brincar. Quem já está brincando, continua a brincar. Novo entrante não vai bater na porta de Minas, ele não tem expertise nenhuma. Para onde o novo entrante vai? No meu ponto de vista, para o local onde vai dar maior rentabilidade. Qual é o local de maior rentabilidade hoje? Quando eu falo maior rentabilidade, eu estou encarando a geração, ou seja, eu sei qual o potencial energético daquele local,
cruzando, comparando com a tarifa de energia. O custo de execução vai ser bastante semelhante. É óbvio, né? Interior de Manaus, local de muito difícil acesso, o custo de execução é um pouco maior, mas o material é 70% aí do seu CAPEX, do seu custo de execução, então esses números são relativamente razoáveis. Bom, o que significa? Significa que o Rio de Janeiro, ele não tem um potencial, porque os números vão acontecer, o investimento vai acontecer, fato. Dinheiro no mercado tem? Tem. O governo do estado me deu as condições que eu precisava? Deu. Eu tenho equipamento disponível, isso é um pouco mais difícil. Tem equipamento disponível. Mas eu tenho subestações robustas na rede da Light? Tenho. Na rede da Enel? Tenho. Um pouco mais difícil, talvez, na Enel, de achar a melhor posição no terreno, mas eu vou achar. Eu tenho um potencial enorme. E o capital vai investir. Ponto. Não tem dinheiro só no Brasil. Tem dinheiro no mundo. Se o mercado vai investir, quanto será que ele vai investir? Aí a gente faz futurologia, é óbvio, né? E aí o estudo de pesquisa, Vinícius Arão, depois de uma enorme pesquisa, o que é a minha enorme pesquisa? Eu tomando um chopp, pensando o que eu vou botar naquele slide, o que é razoável. Para mim, esses são números razoáveis, vocês vão tirar foto, se daqui a um ano eu tiver certo, eu vou dizer para vocês, pô, eu sou bom para cacete. Se tiver errado, a gente arranja um jeito de arranjar um culpado dos meus números estar errados. Mas na minha visão, eu vou ter no mínimo, nos próximos 12, 18 meses, pelo menos mais 300 megawatts em telhado no Rio de Janeiro. Isso significa, esses sistemas menores, normalmente o cliente aporta todo o dinheiro, material e mão de obra. Quem vende, as empresas chamadas empresas integradoras, vendem material e mão de obra. Bom, eu estou falando no mercado de 1,5 bi, só para telhado. Esses são meus números. E para a usina de solo, aquele número que a gente mostrou, 16 megas, 17 megas, são os conectados. Em construção hoje tem pelo menos 50. Como é que eu sei? Porque alguns são projetos meus, e o que não é projeto meu, são projetos de amigo, de conhecidos, os investidores, no final das contas, não são tantos assim. E além dos 50 megas que já estão em construção, já estão contratados, alguém já aportou o dinheiro, eu prevejo no mínimo mais 200 megawatts novos. Esses 200 megawatts, mais os 50, vão ter aí um valor na faixa de 1 bilhão. Muda um pouquinho? Muda. Por quê? O grande cliente, o grande investidor, ele vai tirar a curva, chamada curva A de equipamentos. O grande investidor, ele adquire diretamente o módulo, inversor e a estrutura. Sobra para o mercado, no local, a mão de obra e o que eles chamam de BOS. Não me pergunta por que eles chamam de BOS, que eu não sei, que seria algumas vezes cabo, terminal, as miudezas. Bom, quando eu estratificar esse 1 bilhão, 80% aí é equipamento. Aí, velho, já não é com você. Esse é um mercado mundial. Não adianta você ter a brilhante ideia também de que você vai começar a fabricar módulo inversor. Não dá. O mercado é mundial. Você tem que ter uma fábrica para atender o mundo. Então, esquece isso. Ah, eu vou ser um distribuidor de material. Posso? Pode. Mas você tem uns 400 milhões, que para entrar na brincadeira, você tem que ter 300, 400 milhões. Então, se você tiver 300, 400 milhões, eu sugiro que converse, a gente tem outras... eu tenho outras coisas para fazer com o seu dinheiro, e você tem 400 milhões. Mas o que sobrou? Sobrou ainda pelo menos 16% de mão de obra e 4% de desenvolvimento. Desenvolvimento é basicamente encontrar o terreno, fazer a parte que a gente chama de fundiário, verificar se o terreno tem condições ou não de RGI, essa coisa toda, se não está penhorado, uma série de coisas, fazer a parte ambiental. Será que eu posso construir ali? Você também não vai achar que vai construir uma usina solar em cima no local de área de produção ambiental, por exemplo, né? E também conseguir a conexão. Estudar e verificar junto à Light, junto à Enel, ou no caso a Energisa Nova Friburgo, se é possível e quanto custa conectar. Esse desenvolvimento aí estamos falando na faixa de 4%. E sobrou 16% para o resto. 1 bilhão, 16%, já deu aí 160 milhões, se eu não fiz a conta errada. É um bom dinheiro. Para um Estado, para um segmento que passou essas dificuldades todas que a gente passou aí na construção civil pós-Copa do Mundo e pós-Olimpíada. E para as empresas de engenharia consultiva, eu tenho 4%. Isso
é o mercado por alto. Isso é o potencial do mercado. Só que tem um problema. As empresas do Rio estão aproveitando esse potencial. O Parque Shopping da Multiplan acabou de ser inaugurado. O sistema solar não foi executado, instalado por uma empresa do Rio. Para não dizer que não teve ninguém do Rio, eu fiz a homologação na Light. Mas a minha parte é muito pequena no todo. Eu posso citar um monte de empreendimentos que estão sendo feitos no Rio de Janeiro, onde o aporte é de São Paulo, ok, isso é normal, a gente sabe que um centro financeiro é São Paulo, mas a execução acaba sendo feita por empresas de outros estados. Por quê? Porque vocês estão à beira da extinção. O mercado mudou e vocês não entenderam. Eu digo vocês, porque agora eu estou me excluindo dele. Mas quando eu passei a dificuldade lá em 2015 e 2016, eu tive que renascer primeiro. E o mercado solar me ensinou uma coisa que tem muito a ver com o que o pessoal da Light e o pessoal da Enel falou hoje mais cedo. Antigamente, a gente entrava no mercado, voltado para a construção civil, eu recebia um projeto, fazia o levantamento, fazia o orçamento de material, fazia o histograma de mão de obra, dava o preço, e a gente tinha uma média, né, sabia qual era o valor razoável. Eu não tinha que desenvolver soluções. O cliente, a construtora, eu quero um prédio, eu quero um ar-condicionado, eu quero uma instalação elétrica, eu quero um ponto de gás. O cliente de energia solar não é isso. O cliente de energia solar, ele quer o quê? Ele quer reduzir o custo dele de energia. É isso que ele quer. Só que tem uma série de soluções e problemas. Começamos a reduzir o custo. Agora, como é que eu monitoro as contas? Eu não tenho dinheiro para fazer o meu sistema solar, minha grande usina. O que eu faço então? Alguém constrói para mim e me aluga. É assim que os fundos de investimento ganham dinheiro. E você começou a modificar. Eu agora tenho que modelar o negócio, ir a um fundo de investimento, mostrar para ele que aquilo tem uma rentabilidade, ele aporta o dinheiro, eu dou um desconto na conta de energia. Ah, fizeram o primeiro, o segundo, o terceiro. Claro, Oi, Telefônica, entenderam isso e fizeram ao contrário. Fizeram uma licitação dizendo o seguinte, quem me dá mais desconto? E aí você começou a ter problema de como é que eu faturo isso. Como é que eu divido se a Light, se a Enel acertou em cada uma das minhas unidades, se o crédito foi. Aí surgiram 2, 3, 4, 5 startups que fazem o quê? Apenas essa comparação via eletrônica. Você é um cara que fez 50, 60 telhados, cada uma com um fabricante diferente. Como é que você monitora tudo? Tem uma outra startup que também desenvolveu um sistema para isso. Reparem, o sistema desenvolvido para fazer o cálculo ou refaturar a conta de energia elétrica é o mesmo sistema que vai fazer isso no gás natural. É o mesmo sistema que vai poder, em algum momento futuro não muito longo, você ter um forno elétrico e a gás e o sistema definir para você se naquele dia, naquela hora, é mais barato queimar o gás ou ligar o resistor elétrico. A gente está falando em veículo elétrico, disseram que é sustentável. Sustentável é se fonte renovável for a matriz principal. Se fonte renovável não for a matriz principal, o veículo elétrico não é renovável. Eu não sei de onde é que tira essa história. Então, ontem a gente foi visitar um industrial que queria solar. O que vai ser apresentado a ele é Mercado Livre com solar, mais solar para as suas lojas e eu vou eletrificar sua frota. Tudo a solução. Então, o renascimento está quando a gente deixar de ser uma empresa de instalação e passar a ser uma empresa de engenharia e de solução. A vantagem desse 1 ano de corrida de ouro é que esse 1 ano pode te dar caixa para você pegar as próximas ondas. Qual é o problema? O problema é que se você não entrou no jogo até agora, se você não entendeu isso, você tem exatamente até 31 de dezembro para entender isso, para chegar em 1º de janeiro virando isso. Como é que faz? Não tenho a mínima ideia. Quer dizer, tem algumas ideias. Mas você vai ter que entender. Você vai ter que entender que o que você fazia
que deu certo durante 30, 40, 50 anos, não é o jeito de agora. Por isso que tem um monte de molecada que nunca pisou numa obra, que está nadando de braçada em solar, porque eles não tinham conhecimento anterior, eles criaram tudo do zero. Ninguém disse para eles que a regra tinha que ser a minha, a que o Evandro faz, a que o Marcel faz, que eu aprendi com meu pai. Não disseram isso para eles. Já que eu não sabia qual era a regra, eu vou criar minha própria regra. Então, por mais que nós tenhamos competência técnica, por mais que até um determinado momento a gente tenha performado como empresário, tem uma hora que tem que dar um break. E o break é agora. Se você não fizer isso, como os dinossauros, você vai ser extinto. É cruel? É. Mas é assim que a natureza funciona. É darwinismo puro e simples. Quem se adapta, sobrevive. O capitalismo é e sempre foi isso. Aliás, isso é o ânimo do empresário. A coisa boa da energia solar é que eu nunca aprendi tanto nesse mercado tão dinâmico do que em toda a minha vida. Nos últimos 3 meses eu aprendi mais do que no último ano. No último ano eu devo ter aprendido mais do que nos meus 20 anos de vida profissional antes disso. E como é que você se prepara, se vira na próxima etapa? Você não vai fazer isso sozinho. Eu vou te dizer por quê. Porque você não vai conseguir fazer isso sozinho. Porque hoje, um projeto de uma subestação envolve conhecimento de georreferenciamento, conhecimento da própria ferramenta, o AutoCAD, conhecimento do GPS, o uso de uma plataforma que me dá todas as redes elétricas do Brasil todo, se bobear um drone com fotometria, preparar aquilo tudo para ir para a concessionária. Desculpa, se você é um excelente geoeletricista, você não conhece georreferenciamento. Se você é um excelente cara de georreferenciamento, você não conhece eletricidade. Você não vai fazer isso sozinho. São muitas soluções, são muitas demandas. Então você vai fazer isso como? Agregando. Alguns, como eu, vão ser Ruby de soluções. Enxerga e sabe quem faz o quê. Junta fulano, junta beltrano, junta ciclano, que são os especialistas. E o especialista vai precisar conhecer o cara que faz o hub para botar em pé. E você também vai ter que conversar com o governo do estado. Você vai ter que conversar com a Firjan. Você vai ter que conversar com a Light, com a Enel. Porque a Light e a Enel aqui já me mostraram um monte de oportunidades para os próximos 2 anos que eu não tinha mapeado. Se a Light está fazendo um programa em comunidade que é maravilhoso, ela vai precisar que a mão de obra dela seja capacitada. Ela vai precisar ter certeza que aquela empresa que está fazendo aquele serviço na comunidade carente é capaz. Quem é que vai instruir isso para ela? Quem é que vai qualificar? Quem é que vai dar o selo? Pronto, oportunidade. Ah, e quem é que tem local preparado? Senai. Chama o Senai aqui. Leandro, vem cá. Light, vem cá. Sindistal está aqui. Vamos fazer um processo? Como é que isso pode ser? Essas são os desafios, as oportunidades e a forma que você tem para fazer, no meu ponto de vista, no próximo ano. Isso vale, na verdade, para qualquer negócio. Eu estou apenas focando no setor de energia solar. E, por incrível que pareça, eu fiz no meu tempo. Bom, meus contatos estão todos aí. Eu juro para vocês que eu respondo todo mundo no WhatsApp, algumas vezes não na velocidade com que vocês gostariam, tá? Então, as redes sociais todas aí. E lá no YouTube a gente tem alguns cursinhos bem legais lá, o Expedição Solar, o Primeiro Passo sobre o Sol, que trata aí gratuitamente da parte inicial de energia solar fotovoltaica, mas voltada para uma comunicação com o engenheiro. Muito obrigado ao Sindistal, novamente. Muito obrigado. Obrigada, Vinícius, Airão. Muito obrigada pela sua apresentação.